Sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Nós estamos na unidade 1 da disciplina Metodologia do Ensino da Geografia. Nós iremos tratar hoje sobre a geografia como ciência da sociedade e da natureza. Lembrando que para ter acesso ao material dessa aula, você que está matriculado na nossa disciplina, baixa aí no Google Sala de Aula, na unidade 1 ao 2, e baixar o texto, a geografia como ciência da sociedade e da natureza. Então, faça o download, analise, leia e participe de nossas discussões. Então, para iniciarmos o primeiro tópico da nossa aula, nós iremos discutir um pouco de como entender a geografia como uma ciência da sociedade e da natureza. É preciso compreender que as bases do conhecimento geográfico existiam muito antes do século XIX. A geografia, enquanto conhecimento das localidades, dos fenômenos naturais, como ele se relaciona com a sociedade e vice-versa, a chamada relação espaço-natureza ou homem-meio, ela já existia, e esse conhecimento foi sistematizado ao longo de várias décadas, até chegar ao ápice, de formulações científicas propostas por Alexandre Van Humboldt e Carl Ritter, que são considerados os pais da geografia. Mas nós observamos que com o decorrer das revoluções durante a história, principalmente a Revolução Industrial no século XVIII, nós vimos uma intensificação da relação do homem com a natureza, da sociedade com a natureza, transformando e ampliando o grau de intervenção. Então, nós sabemos que a natureza ela vem, ao longo de décadas, sendo transformada pelas ações dos homens, mas quando se dá a Revolução Industrial, esse processo começa a se intensificar de uma forma, de um nível nunca visto antes na história. Então, temos que a geografia ela é uma ciência que vai ajudar a compreender os fenômenos dessa relação. E essa relação é dinâmica. Envolve tanto influências e transformações econômicas, como também relações sociais. Então, lá no texto em que está disponível para você baixar, você pode acompanhar nossas discussões através da apostila, considerando os tópicos que nós vamos ver aqui nas imagens. Então, temos assim o objeto e objetivos de uma ciência é desvendar os fenômenos. E a geografia ela entra no escopo dessas ciências que tentam trazer à luz a explicação dessa relação da sociedade com a natureza no espaço-tempo, considerando as estruturas do espaço que é mudada, uma estrutura natural, uma natureza intocada, ou uma segunda natureza, por assim dizer, que é uma cidade, que é uma região metropolitana, uma segunda natureza, que é a natureza transformada pelo homem. Então, os processos são muito dinâmicos. Cada dia que passa, nós vivemos micro-revoluções. Então, a geografia ela se torna uma ciência da sociedade e da natureza na medida em que nós conhecemos que o impacto das ações humanas, da natureza, essas ações elas vão modificando os ecossistemas, vão modificando os biomas, e isso vai prejudicando não somente a qualidade de vida das populações, como também dos próprios fenômenos, de outros fenômenos que precisam, na verdade, ter um curso natural e que a intervenção do homem nesses processos começam a quebrar essa estabilidade e o que nós chamamos de grau de entropia. O grau de desordem vai se acumulando na natureza. Como, por exemplo, temos fenômenos provocados pela essa intensa intervenção do homem na natureza. Por exemplo, as ilhas de calor. Tudo isso são fenômenos provenientes dessa relação do homem com a natureza. Então,
O espaço geográfico é o ápice de uma análise que é implementada na geografia. Então, você, enquanto professor, tem que traduzir essa linguagem para uma perspectiva didática, para as séries iniciais. Como traduzir esse espaço em constante transformação? Temos aqui eventos históricos, temos a tecnologia sendo posta para fins bélicos. Temos aqui o campo de detonação aqui de bombas que foram símbolo, né, da intervenção máxima que nós vimos do homem com a natureza, que foi a bomba de hidrogênio. Então, a forma que o homem explora a natureza não é passiva, vamos dizer assim, de intencionalidade. Toda a exploração do homem na natureza tem uma intenção. Para fins militares, para fins políticos, para fins sociais. Então, temos uma perspectiva, né, de que os objetos produzidos pelo homem a partir da natureza possuem diferentes objetivos, entre eles o de matar e o de viver. Temos essa dualidade nas intenções. Então, a disciplina, essa disciplina, ela tem uma função social muito importante. A geografia, enquanto disciplina escolar, oferece sua contribuição para que os alunos e professores venham enriquecer suas representações sociais sobre o conhecimento, né, da natureza, da relação do homem com o espaço. Conhecer as múltiplas, quando falamos das múltiplas dimensões, falamos das múltiplas escalas da realidade, que envolve a sociedade, a natureza. E, por fim, entender o mundo melhor, que está em processo ininterrupto de transformação. Temos aqui esse vídeo sobre a bomba atômica, né? Momento de sua detonação. Vamos ver aqui imagens. Vocês podem ver no vídeo. Os efeitos da bomba. Aqui observe o raio de detonação desse instrumento, que é a fissão nuclear. Aqui o homem conseguiu dividir a energia de um átomo e, em reação em cadeia, explodir outros. Perfeito. Vamos continuar aqui. Então, explicar não somente a tecnologia feita pelo homem através da evolução da ciência, mas entender os processos de produção do espaço. Aqui nós temos uma imagem que mostra campos de cultivo. Aqui é um símbolo da intervenção do homem no espaço para fins de produção agrícola. Temos aqui várias regiões produtivas, aonde denota a implementação de pacotes tecnológicos para produção de cereais. Aqui, esses mosaicos de plantação, nós observamos aqui um aspecto da agricultura extensiva, e a partir daí nós observamos a intensificação da transformação do espaço rural, espaço agrário, através do tempo. Aqui nós temos um símbolo da mecanização da produção agrícola. Aqui nós podemos analisar desde um campo mais simbólico a um campo mais
econômico na geografia. Então, quando um professor de geografia vê um espaço desse, ele tem que observar tanto a relação campo-cidade como o rural-urbano, que são categorias próprias da geografia. Então, para você entender como o espaço foi transformado ao longo do tempo. Então, o que foi implementado para a ampliação dos processos produtivos no meio rural. Então, temos aqui o conhecimento geográfico que vai ser resultado, né, de análises ao longo do tempo. Então, temos aqui uma categoria muito importante, que é a categoria do geógrafo Vidal de la Blache, que mostrou, né, em suas teorias sobre as regiões, que é possível o homem superar a adversidade do meio ambiente através de técnicas e de culturas avançadas. Então, temos aqui a perspectiva de um possibilismo que envolve a explicação de como o homem começou a intervir culturalmente no espaço. Aqui nós podemos ter a perspectiva de uma geografia da fenomenologia, que é a geografia cultural, entender os modos de vida do campo, entender os modos de vida hoje numa sociedade urbana, como ocorreu essas transições, o êxodo rural dos anos 70 no Brasil. Então, existem vários temas que o geógrafo aborda para identificar o papel, a importância do ensino da geografia na educação básica. Então, temos aqui várias correntes que vão ser postas, né, para análise do espaço geográfico, desde uma corrente mais positivista, matemática, análise estatística. Né? Por exemplo, você está analisando uma imagem dessa, de um espaço agrário, você vai ter dados quantitativos, você vai ter uma tabela, né, para a leitura das produções ou das safras de produção ao longo do tempo no espaço, mas ao mesmo tempo você pode ter aqui uma análise dos estilos de vida da população local, que envolve, né, tudo uma questão de relação entre o homem e o espaço. Então temos aqui uma perspectiva neopositivista, temos uma questão positivista aqui muito forte, né, a utilização de mapas, de regiões agrárias, gráficos, tabelas. Então, temos aqui toda essa concepção que nós vemos a geografia enquanto um conhecimento importantíssimo. Então, muitas linguagens são postas, né, na geografia para a transposição de seu conteúdo. Então, e considerando, né, que muitas dessas tecnologias são postas hoje em sala de aula, é importante o professor lançar a mão dessas tecnologias para explicar o espaço geográfico. Então, temos aqui a cartografia, que é uma linguagem da geografia para expressar a distribuição dos fenômenos no espaço, uma linguagem muito importante. Temos o livro didático, que também é importante. Temos imagens, fotos, que são recursos interessantes. Aqui uma imagem de satélite, né, que você pode ver, uma imagem panorâmica de uma aerofotogrametria de um espaço agrário. Então, tudo isso aqui é uma perspectiva espacial. Nós, enquanto professores de geografia, nós temos que levar em consideração. Vamos lá. Temos aqui a perspectiva de entender a geografia enquanto uma ciência que estuda também a exploração dos recursos naturais, né, a forma como o homem está intervindo no espaço. Então, para o homem se organizar no espaço, houve, né, diferentes transformações e possibilidades tecnológicas para fazer com que o espaço geográfico que vimos hoje ele viesse a existir. Então, desde a Revolução Industrial, que já citamos anteriormente, né, no século XVIII, então a sociedade tornou-se mais complexa, os modos de produção se tornaram mais complexos e a demanda por recursos naturais
se intensificaram na medida em que houve a demanda da indústria por produtos e, consequentemente, né, por recursos naturais. Então, temos aqui a geografia cumprindo um papel importante, né, de tentar entender a influência do meio biofísico sobre o homem, né, como alguns recursos podem existir num lugar e existir em outros. E, no campo mais de poder, aqueles países que possuem, né, recursos naturais em grande quantidade possuem um lugar de destaque do ponto de vista da geopolítica mundial. Então, temos aí a evolução do pensamento geográfico, né, a partir de teorias como desde os pais da geografia, como Alexandre Van Humboldt Carrillo, até a geografia produzida por Friedrich Ratzel. Né? Na página 41 da nossa apostila, você vai ter ali um aspecto mais geral do que foi a geografia moderna, né, na perspectiva dos pais fundadores. Então, a geopolítica, quando você vê essa imagem aqui, por exemplo, o mundo movido a petróleo, certo? Essa imagem aqui vai dizer muita coisa do pensamento geográfico, de como a geografia é importante. Então, o mundo movido a petróleo. Petróleo é um combustível fóssil amplamente utilizado como matriz energética, né, nas indústrias, como também para o fluxo, né, de pessoas, uma vez que a maioria dos motores são movidos a combustíveis fósseis. E o petróleo é a matriz energética mundial, não somente para combustíveis, mas também para a produção de diferentes produtos, certo? Desde de borrachas a plásticos. Então, a geopolítica, que é um campo muito importante da geografia, ela vai também servir para explicar como os países utilizam, né, o meio natural para se reafirmar no jogo do poder global. Ou seja, quem tem petróleo tem riqueza. Nós temos a situação do Irã, dos países árabes, né, como os Emirados Árabes, Arábia Saudita, que são países que detêm bacias petrolíferas importantíssimas, que faz com que no jogo geopolítico eles tenham voz e eles consigam barganhar, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a geografia, através, né, do Friedrich Ratzel, trouxe o estudo da influência das condições naturais e como o homem, a partir dessas condições naturais, consegue, né, produzir os seus espaços de poder. Então, temos aí a característica, né, do uso dos combustíveis hoje em larga escala, a questão da substituição desses combustíveis por combustíveis renováveis. Então, o homem, ele ao longo da história, ele produziu as condições ideais para explorar os recursos naturais e, através disso, ampliar a produção da economia. Em uma dada situação, nós vemos os dualismos ou os conflitos que advêm desse aumento da produção. Uma vez que essa produção aumentada, ela gerou qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo está prejudicando os ecossistemas. Então, essa relação é inversamente proporcional, certo? Quanto mais se explora o meio ambiente, menor será a qualidade de vida. E quanto mais se explora o meio ambiente, maior será a possibilidade de qualidade de vida. Em alguns países, isso pode ser muito bem equacionado, em outros não. Uma vez que alguns países, com alto grau de tecnologia, conseguem explorar alguns recursos, vários deles, sem causar tanto impacto, né, como é o exemplo da produção sustentável. Então, a geografia, ela adentra em várias searas. Então, temos aqui a situação histórica que foi mudando e foi transformando o nosso espaço geográfico. Aqui nós temos, né, um exemplo de como
isso acontece, essa intervenção acontece, uma vez que os gases que são emitidos para a atmosfera são concentrados e causando problemas ambientais graves. Então, aqui observe que a gente tem uma disciplina que vai trabalhar essa relação natureza e homem-natureza com um olhar voltado para os meios de como o homem utiliza, né, para tirar recursos naturais, seja minério, seja água, seja florestas, desse meio ambiente. Observe que no caso da emissão de poluentes, nós temos aí os pacotes de carbono e países que pagam caro para jogar gases na atmosfera, né, porque isso é sinônimo de produção, e tem aqueles países que compram créditos de carbono, certo? Você tem um mercado de carbono, onde um país X pode produzir tantos carbonos e despejar, e quando esse país não produz e não passa do limite de emissão, outro país pode comprar a possibilidade de jogar mais carbono. Então, esse crédito de carbono se tornou basicamente um sinônimo de produção a um nível muito alto. Então, a geografia enquanto disciplina, ela chegou no Brasil muito voltado para uma análise urbana. Isso é muito importante dizer. Lá na página 45, você vai ver toda a história de como a geografia no Brasil foi instituída na USP em 1934, como foi criado o Departamento de Geografia em 1946, certo? E o papel da geografia no Brasil é muito importante, porque ela conseguiu trazer estudos importantíssimos sobre o processo de desenvolvimento industrial e urbano no nosso país. Então, é importante dizer que a geografia brasileira foi muito influenciada pela Europa, pela geografia francesa principalmente, certo? Observe que a geografia alemã foi uma geografia que influenciou muito mais a geografia que foi desenvolvida nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido. Porém, aqui no Brasil, a geografia francesa chegou com mais força, né? Temos aí a questão do Pierre Monbet, Pierre de Fontenay, temos aí François Reloin. Então, temos vários geógrafos que foram, hoje, né, o Herbert Terry, são fundamentais, né, para uma análise, né, basicamente, da geografia urbana. E aqui nós temos várias discussões interessantes, que ainda vamos tratar. Aqui, observe, né, que a camada de ozônio é um exemplo, né, categórico, né, de gases. Né? A atmosfera é uma camada de gases, e uma delas é o ozônio, que foi pesquisado, né, que em várias situações, né, a camada de ozônio ela tem sido ampliada. O chamado buraco da camada de ozônio tem sido ampliado em função da emissão de gases poluentes. Então, houve, né, essa situação em que essa camada filtra os raios do Sol que chegam na superfície terrestre. Então, qualquer problema relacionado à camada de ozônio vai interferir diretamente no bem-estar aqui dos seres humanos no planeta Terra. Então, não somente, né, da qualidade de vida, mas também daquilo que nós precisamos para nos alimentarmos, né? Como é o caso dos recursos naturais, uma vez que ampliando, né, a insolação na nossa superfície terrestre, que é bloqueada pela camada de ozônio, nós teremos sérios problemas, tanto nas regiões produtivas como também nas grandes cidades. Bom, aí nós temos outras temáticas que são importantes à geografia. Então,
na página 47, né, da nossa apostila, nós temos aí várias situações em que nós podemos colocar como exemplo aqui de interesse da geografia. A forma que o geógrafo vê o espaço é diferente da que o físico, o biólogo, o historiador vê. A geografia tenta fazer a relação entre, por exemplo, como o clima, certo, interfere, por exemplo, no derretimento das geleiras. Qual é a conexão possível de fazer, por exemplo, com a temperatura, né, global e, no caso, o derretimento aqui das geleiras? É um processo natural. Uns observam que essa conexão é mínima, uma vez que nós não temos o controle de intervir na quantidade de massa e energia que é produzida, né, no planeta Terra, através de alguns processos, e outros falam que isso é possível de acontecer. Em todo caso, o geógrafo ele tenta fazer essas correlações, certo? E o professor de geografia no ensino básico ele tem a missão de trazer à tona essas temáticas de forma, né, mais compreensível para o aluno, desde as séries iniciais até o ensino médio. Então, entender que esse lugar é o habitat do homem, certo? Então, temos aí que as primeiras produções voltadas para a metodologia do ensino da geografia, lá na página 47, você vai ver que ocorreu em 1925. Uma obra publicada por um estudioso chamado Delgado de Carvalho, que trouxe aí uma obra muito importante chamada Metodologia do Ensino da Geografia. Então, na época foi um dos manuais muito interessantes, né, para a didática do ensino de geografia. Então, desde aquele tempo, né, se discutia a urgência da geografia, né, como um conhecimento importante a ser ensinado na educação básica. E temos aqui a comparação que o autor fez, né? O autor comparou, o Delgado de Carvalho, comparou o estágio da geografia no Brasil como sendo de discussão que encontrara na Europa. Como o processo de discussão que encontrara na Europa, onde já se definia o objeto da ciência. Então, temos aqui algumas situações em que vocês vão poder ler e entender como se deu esse processo de entendimento da geografia no Brasil enquanto ciência, certo? Como a geografia ela foi importante também para a elaboração de temas didáticos. E temos aí vários eventos e várias curiosidades que podem ser vistas por vocês lá na apostila. Prosseguindo aqui, nós temos aqui os ecossistemas aquáticos, que também interessa a geografia. A geografia ela vai se interessar também pela relação, não somente, né, entre o homem e a natureza, no sentido de entender como ele constrói uma cidade, como ele modifica o espaço, mas também como esse processo de produção atinge diretamente os ecossistemas, incluindo eles os ecossistemas marinhos, certo? Então, temos várias correntes que vão, ou várias vertentes da geografia que vão ser acionadas para o estudo, né, de diferentes temas. Temos aí a geografia, que vai se valer de um estudo mais crítico, a geografia crítica, temos a geografia voltada para análise de dados quantitativos, que é muito utilizado pela área ambiental, né, trabalha com sensoriamento remoto, trabalha com geomática, trabalha
com dados estatísticos. Então, é uma vertente que se imperou muito mais na década de 70. Nós temos aí algumas leis, né, que foram, ao longo do tempo, sendo aprovadas, né, a reformulação dos planos de ensino, de diretrizes nacionais, que vai trazer, né, um estudo mais teorético, que vai ter repercussão imediata, né, nas escolas do primeiro e segundo graus, na década de 70. Então, isso aí vai trazer a sua contribuição e peso, né, na geografia no Brasil. Então, nós temos aqui muita linha de pesquisa da geografia, que nós não poderemos nos deter, mas a geografia ela vai ser importante, né, para ler essas situações. Então, a questão da geografia enquanto ciência da sociedade da natureza, nós temos exemplificados aqui nessas imagens. Aqui, observe o nível de intervenção, tamanho que a vida marinha, né, e até as aves marinhas são prejudicadas, né, pelo consumo e descarte irregular dos nossos resíduos. Então, observe aqui que essa árvore está aqui decomposta, e no estômago dessa ave, observe o quanto essa ave digeriu, né, de produtos não biodegradáveis, plásticos, borrachas, certo? Linhas. Então temos aqui a poluição aquática, que é um grande problema dos oceanos, certo? Então isso aqui, não somente os desastres naturais, né, como óleo, vazamento de óleos, mas também como a ingestão de animais, baleias, golfinhos, tartarugas, são prejudicados. Então, esses microplásticos que vocês estão vendo aqui representam, simboliza a falta e os níveis alarmantes, né, de degradação ambiental a partir da descarte de resíduos sólidos nos oceanos. Prosseguindo, temos aqui, então temos o alerta vermelho dado, certo? Os sistemas de gestão ambiental precisam ser focalizados, né? E o profissional de geografia, ele vai, o professor de geografia, por assim dizer, aquele que ministra a disciplina, vai ter que traduzir todas essas temáticas dentro das linhas e das teorias que a disciplina oferece, seja nos conceitos de paisagem, território, lugar, região, certo? Entendeu? Para observar que o nível de intervenção dessa relação homem-espaço hoje está num patamar de complexidade ainda maior, mais crítico. O lar do homem é o planeta Terra. A Amazônia é um dos temas muito interessantes, né, que foi e que é alvo de debates polêmicos, né, a questão da extração da madeira, desmatamento para fins de pecuária extensiva, a forma em que é tratado, né, esses temas, uma vez que o Brasil hoje é um dos grandes produtores de carne bovina, então a pauta exportadora de produtos ou de commodities é muito grande, então isso envolve economia, envolve emprego, envolve renda, envolve também a degradação do meio ambiente. Então, em outros países também tem a questão das áreas que estão em guerras por territórios. Aí temos aqui a questão que envolve o clima, que envolve
a mudança, né, de ambientes em função, né, de dados locais, né, de determinados processos produtivos que prejudicam de fato, né, um ecossistema local, seja um rio, seja uma floresta. Então temos ultrapassado os limites, né? Observe aqui, aqui representa uma imagem bastante interessante. Isso aqui é na Rússia. A mina de Lautsi, uma mina na Rússia. Observe o quanto, né, foi aplicado aqui de tecnologia para formar essa cratera. Aqui, uma mina, né, de extração de recursos minerais valiosíssimos à indústria russa, principalmente no período da Guerra Fria, que a demanda por ligas metálicas, por material bélico era gigantesco. Então esses processos intensificam de acordo com a análise geopolítica de cada região. Entendeu? Uma vez que estava na Guerra Fria, nós temos aí a União Soviética projetando-se no cenário mundial a sua força militar e necessitando de recursos naturais. Então o poder entra aí como uma temática muito interessante da geografia. Lá na página 55, né, da apostila, nós temos aí os teóricos que trabalhou a questão da guerra, né, na geografia, como o Yves Lacoste, que trouxe, né, em 1976 uma obra formidável chamada A Geografia, : isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Então isso desencadeou, né, esse título polêmico, várias discussões dentro, né, da própria geografia. Então Lacoste falou que o Estado e a grande empresa possuem uma visão integrada do espaço. Isso porque eles possuíam, né, um conhecimento capaz de intervir em vários lugares, enquanto o cidadão comum tinha uma visão fragmentada. Então a visão integrada do Estado e das empresas é estratégico, são geoestratégias, certo? Então o Estado reconhece o espaço de forma integrada. Então por isso o Estado, né, por exemplo, temos aqui a questão da União Soviética, que entendia o seu espaço de forma integrada, né, como um recurso natural, mineral em determinada região, pode servir a um país inteiro, de como pode ser integrado um processo produtivo para produzir armas e aumentar o poder bélico diante, né, de sua concorrente, de seu inimigo, que na época eram os Estados Unidos da América. Então existe um conteúdo político que envolve a exploração desse minério. Então aí o Yves Lacoste traz uma compreensão muito importante em entender a geografia como um instrumento de poder. Ou seja, entender a geografia como um conteúdo político, certo? Então isso aí foi um dos avanços, né? Prosseguindo, nós observamos outras características, né, dessa intervenção do homem no espaço. Temos a situação hoje de apresentar um conhecimento na educação básica ainda mais complexo daquilo que se apresentava no início do século. Então, com a complexidade dessas ações e dessas intervenções, e isso, consequentemente, rebate, né, sobre as políticas desses estados, né, porque são processos complexos, mas o geógrafo tem que registrar e fazer as relações possíveis de entender, né, didaticamente esse conteúdo. Entender como os países estão trabalhando
para, de forma integrada, promover políticas de preservação ambiental, de contenção, né, de materiais nocivos à população mundial, ao homem em si, que são a proliferação de armas nucleares, pesticidas, fertilizantes naturais, entendeu? Tanto do ponto de vista político como a agro. Nós temos aí várias pautas a serem levadas em consideração, certo? Então, temos aí a ideia de que nesse processo, nessas condições que nós observamos, os países, né, com um menor grau de complexidade tecnológica, ou nós chamamos de países mais pobres, serão os mais atingidos, né, por todas essas intervenções no meio ambiente. Até porque nós falamos de países que ainda não possuem tecnologias sustentáveis a preços acessíveis, seja a utilização de painéis solares em casa, seja de energia eólica, carros movidos a hidrogênio, são tecnologias caras. Então, temos aí os níveis de intervenção e a condição hoje do homem, né? As condições hoje são outras. O espaço geográfico possui uma nova essência de transformação. A essência de transformação do espaço geográfico hoje é através das redes. As redes, elas são hoje virtuais, elas são também materiais, mas são virtuais. Temos as redes visíveis, estradas, BRs, né, no geral, linhas de fibra ótica, ferrovias, pontes. Mas as redes invisíveis é aquelas que hoje movimentam os fluxos, entendeu? A energia que movimenta os fluxos passa hoje pelas redes informacionais e virtuais, certo? Tudo isso intensificou os processos espaciais. Então, a vida cotidiana e desse homem no espaço é atingido, lá na página 55, por algumas, segundo alguns autores, né, são atingidos por redes. E essas redes trazem conceitos e mais conceitos, né? Uns, por exemplo, né, autores vão trazer conceitos como a sociedade em rede, que é o Manuel Castells. Henri Lefebvre vai trazer a ideia de direito ao espaço. O David Harvey vai trazer a questão da pós-modernidade. Tudo para tentar traduzir o momento que nós vivemos. Então, nós temos essa noção da geografia, ou da importância da geografia como disciplina, da ciência e da natureza, e a capacidade explicativa da disciplina desses fenômenos. Ficamos por aqui. Assista a aula, leia o material e até a próxima aula.